Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje, o Senhor Jesus parece ter uma certa pressa, uma certa celeridade para com um convite que Ele faz a cada um de nós, para abandonarmos a vida de pecado, de morte e para segui-lo, E muitos podem considerar, à primeira vista, que se chama realmente de uma certa pressa. Mas, depois de meditar sobre esse evangelho, você vai entender que existe tanto sentido nessa celeridade, existe tanta promessa nesse convite do nosso Senhor Jesus, que não se trata de ser célere, de ser apressado, de ser veloz, mas de ser sensato. Muito sensato é considerar a graça, considerar o amor, a misericórdia que Ele tem a propor a nós, diante deste mundo tão decaído e diante da nossa própria vivência tão rebaixada nos pecados, que tenhamos tal velocidade, tal urgência. Então aqui a velocidade, a pressa, não quer dizer em nada com displicência, com paixonite, com fogo de palha, com desejo, com paixão, nada disso. Tem a ver com sensatez. Pois, diante do que se promete, ao lado de Jesus, seguindo sua palavra, ouvindo seu coração, obedecendo a sua vontade neste mundo, precisávamos mesmo que isso fosse ontem, Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender esse evangelho e que esse evangelho vá lá em todas as disposições de nossa vontade, em todo o nosso coração, em toda a nossa história e desperte aquilo que está muito assentado, muito tranquilo, digamos assim, na vida cômoda e na vida arraigada de muitas paixões que não temos celeridade em refrear. E peçamos à Virgem Maria que tenhamos mais virtude para com esse sentido. Hoje que celebramos a memória dos santos protomártires, aqueles que deram a vida no início da igreja, derramaram seu sangue para seguirem Jesus, não estando de maneira alguma dispostos a abjurar da fé. Peçamos também por sua intercessão que o nosso coração conheça essa tal serenidade, de considerar muito bem todas as coisas e perceber o que realmente tem valor para nós e o que não tem. Então estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de que esse Evangelho nos purifique de nossos pecados, corrija nossas más inclinações e fortaleça em nós o amor, para que tenhamos mais coragem de obedecê-lo e segui-lo. Dai-nos essa graça por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, a leitura de hoje está em Mateus 8, versículos de 18 a 22. É uma leitura bem curtinha e diz assim, Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei, aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu, As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Um outro discípulo disse a Jesus, Senhor, permite-me primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Eita! Diante de tal palavra, nosso coração sempre encontra, a princípio, diante dessa palavra, uma certa resistência. Na verdade, uma certa resistência é bem eufêmico para dizer a verdade, Nós encontramos uma grande resistência para seguir plenamente o que Jesus disse aqui. É uma daquelas palavras cortantes em que a gente ainda procura,
a razão de compreendê-las e aceitá-las, de que elas sejam por nós bem vistas, né? Então, vamos lá. O primeiro exemplo é um pouco mais brando, mas não deixa de ser cortante, né? Então, ali no segmento de Jesus, uma multidão o seguia, né? Uma multidão desejava mudar de vida. E esse cambiar de vida, essa metanoia, é explicada no versículo 18, quando Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, essa travessia, né? Atravessando um lago inteiro, lembrando sempre que o símbolo do mar, das águas, né? Refletem a uma certa morte que devemos ter para o pecado, para as más inclinações, e ao passar por essas águas, né, por um sepultamento do homem e da mulher velho, nascemos para a vida em Deus, é o batismo, né? Então essa passagem para o outro lado do lago quer dizer isso, a vida que se expressará na outra margem é aquela que já passou pela morte, pelo pecado, que foi sepultada e que renasce agora para uma vida nova, de novas disposições. Então, os homens aqui estavam nessa travessia. E essa travessia é o primeiro passo da vida espiritual, que é a via purgativa, onde nós abandonamos o pecado, primeiramente os mortais, em seguida as suas inclinações e também os pecados veniais, as pequenas faltas que cometemos muitas vezes por inadvertência. E acontece então que Jesus prepara esses corações para a disposição necessária para passar por esse primeiro passo da vida espiritual. E eu quero que você seja muito sincero com a sua própria vida, com a sua própria reflexão, né? Aí mesmo diga para você, não precisa nem colocar nos comentários, é uma coisa muito particular. Você já fez essa travessia, né? Já passou para outra margem? Eu sei que em nosso batismo, sim, nós passamos por essa outra margem, né? Mas nós temos, né, na nossa vida uma decisão firme, uma decidida decisão, né? Determinada decisão, como Santa Teresa costumava dizer, de abandonar os pecados, né? A via purgativa abandonou os pecados mortais, por exemplo, pelo menos isso, que é a primeira coisa que acontece. E se não aconteceu isso, pode ser que ainda estamos na margem de cá, que essa metanoia ainda não aconteceu plenamente. Talvez ainda estamos aqui tentando livrar o nosso coração dessa tendência tão ruim para o pecado e principalmente o mortal, né? E pode ser que eu não esteja ainda munindo meu coração de todas as armas dispostas pelo próprio Cristo para viver isso, né? Por exemplo, como tem sido a minha vida de oração? Como tem sido a minha assiduidade na participação da Santa Missa? Como eu tenho confessado os meus pecados? Eu digo ao meu diretor espiritual qual é o pecado mais grave e que eu preciso de ajuda para vencê-lo, para não mais cometê-lo, né? Eu abandonei já muitos pecados mortais e agora estou enfrentando o principal, né? Porque isso é sinal de progresso, isso é sinal de adiantamento, isso é sinal de cura, isso é sinal de libertação, que a fé em você é viva, que ela está transformando seu coração. Ou eu ainda patino no mesmo pecado, mas não saio daí e não tomei nenhuma dessas medidas para poder me desvencilhar do pecado, né? Não aumentei oração, não aumentei participação na missa, não tenho rezado o Santo Rosário, não tenho jejuado, não tenho penitenciado, não tenho feito caridade, não tenho feito obra de misericórdia, não tenho meditado na palavra, nada disso. Então a gente não mudou de margem, percebe? E é por isso que essa palavra pode ficar pesada ao nosso coração. Porque se a gente não mudou de margem, o que é comum na margem de cá, na vida velha, permanece. E as palavras de Jesus que quer nos encorajar, Jesus mandou passar para outra margem. Jesus está nos encorajando a essa mudança de vida. Elas permanecem, então, precisando nos arrancar de cá, né? Nos arrancar de cada um dos apegos, de cada um das más inclinações que estão aqui tão bem instaladas na nossa vida. E isso pode levar tempo. Isso exige esforço humano e um mover da graça divina. A graça divina não falta.
Lembra que Jesus diz que como é que pode, né, Deus sendo bom, negar-nos o Espírito Santo se o pedirmos? Não, ele não negará. Então, se você precisa de luz para reconhecer o que precisa mudar em sua vida, essa luz está disponível, né? Ao alcance da oração. A mais belas delas é a participação na Santa Missa e a comunhão eucarística, que para tal precisa de uma passagem, de uma travessia na margem, que é a confissão. Então Jesus começou a dar 2 exemplos. Um deles, o primeiro, né, diz assim, que um mestre, ou seja, alguém bem douto, que já tinha bastante palavra, mas estava na margem de cá do lago. Precisava ainda de atravessar, né? Ou ele já tinha fé, mas precisava atravessar. E ele diz, eu te seguirei, aonde quer que vá. Jesus simplesmente aconselha, filho, as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus quer dizer a nós, né, que muitas vezes estamos ainda do lado de cá, da margem, mas temos fé de que a vida de progresso espiritual, de crescimento, de seguimento de Jesus, não prevê obrigatoriamente nesta terra o que é cômodo para a vida mundana. Então, pode ser que a vida, né, aqui nessa terra, traga-nos muito incômodo. O que para nós é até bem-vindo, porque precisamos passar por mortificação e penitência de pecados que nós cometemos. Nós somos pecadores. Mas que Cristo sofreu, né, por misericórdia. Ele, sem pecado algum, sustentou a mais pesada das cruzes, né? A cruz salvífica que nos trouxe a redenção plena contra a morte e o pecado. Então nós, homens, precisamos entender que o sofrimento será experimentado, que ele tem o seu sentido. Então, se eu não preparo meu coração para isso, como é que eu vou ter esperança, coragem e amor, caridade suficiente para seguir Jesus? Principalmente quando ele nos diz para atravessar para aquela margem, para outra vida, uma vida sem o pecado e sem apostar nas comodidades que podem ser até lícitas, mas muitas vezes afrouxam a nossa condição de servos. Nos fazem esquecer do esforço que temos que fazer no interior. Então, Fábio, é pecado tirar férias, é pecado descansar, é pecado ter um travesseiro para repousar a cabeça? Não, não é pecado, é lícito até. Mas não é esse o nosso objetivo de vida. O nosso objetivo de vida não é uma aposentadoria, não é as férias ao final do ano, mas é a vida eterna. E para a vida eterna, pode ser que tenhamos menos vantagem do que as raposas que têm suas tocas e do que as aves do céu que têm seus ninhos, né? Neste mundo pode ser que passemos por privações. Mas coragem, que isso sirva de mortificação. Foi um aviso simples. Mas esse aviso não é necessário para que eu, tomando ele, mude de vida? É muito necessário. Tá vendo como a palavra que parecia ser pesada agora torna-se um tanto doce? Porque nos faz encontrar-nos com a nossa realidade. Jesus simplesmente está dizendo, não se engane, não se engane. Eu te conheço. E eu sei que o seu coração pode se apegar muito facilmente ao que é cômodo. Nesse comodismo, na vida muito tranquila, muito pacífica, a sua alma afrouxa, esquece o amor, perde a esperança, a fé se esfria. Eu te conheço. Pronto. É bom ouvir isso de quem os conhece, é bom ouvir isso de Jesus. E a gente ouviu isso. É o primeiro exemplo. O segundo é mais cortante. Ele diz assim, né, que um discípulo, alguém que também tinha fé, né, e disse assim, Senhor, permite-me que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Ou seja, tem uma causa lícita demais, enterrar o pai. Mas quando é que isso vai acontecer? É hoje? É amanhã? Esse pai já morreu? Já está com o corpo esfriando? Está em cuidado paliativo, tomado por uma doença grave, incapacitante?
Eu preciso trabalhar para ele enquanto ele vai padecendo, para que ao fim da sua vida eu esteja livre do compromisso, né? Enfim, é lícito cuidar dos pais e é até mandamento: honrai teu pai e tua mãe. Mas, para a vida eterna, esse mandamento está numa ordem inferior. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que Jesus quer dizer quando diz: deixa que os mortos sepultem os mortos, não quer dizer obrigatoriamente, né, que realmente é assim, que o corpo estava lá, já esfriando, e que ele só queria botar o punhadinho de terra e dar a despedida final. Não quer dizer isso. Ele quer dizer: olha, o primeiro mandamento, né, por mais que esse seja um mandamento louvável e digno, não é simplesmente honrar o teu pai e tua mãe. É honrá-los quando você obedece o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a tua alma. Se amando a Deus com todo o entendimento, se percebe, né, que é necessário fazer esta ou aquela obra, primeiro se faça. Mesmo que a obra que você vai adiar te pareça importante. Então, eu poderia citar várias aqui. Por exemplo, é importante casar-se? É importante. Mas mais importante que isso é ser santo. Então seja santo e promova na vida do seu noivo, da sua noiva, a santidade. Pronto, isso é primeiro. A obra secundária, o casamento, que aconteça, mas que a primeira não seja adiada. Qual é o dia que nós devemos ser santos? É o de hoje, é o de agora, é o deste momento. É lícito então enterrar os pais? É. Mas o que é mais lícito ainda? Ser santo. Então, por exemplo, entre enterrar o pai e confessar-se, comungar, né, para participar em comunhão daquela liturgia do sepultamento do teu pai, da tua mãe, é uma obra primeira. Então, reconcilia-te com Deus, reconcilie-te com tua história, com a verdade que Deus pede a ti, e depois cumpra os mandamentos secundários. Pronto. Ficou melhor a gente entender? Agora, sabendo que a primeira disposição para tudo tem que ser a de Deus, e de que neste mundo teremos sofrimentos, eu posso, preparado, né, atravessar a margem que a vida da via purgativa me espera. Tomar diligentemente todos os passos necessários para tirar o pecado mortal de minha vida. Esse é o convite que Jesus faz hoje para você. Para te encorajar, hoje celebramos os santos que são os protomártires, né? Aqueles que deram a vida no Coliseu, em Roma, por exemplo, no início da igreja. Então, se eles não fossem devorados por leões, seriam decapitados, seriam crucificados. Aqueles que não eram romanos, né, eram crucificados. Os que eram romanos, cidadãos romanos, às vezes passariam por uma degola, por uma prisão, por uma tortura, ou seriam ainda devorados por leões, né? Isso acontecia muito num local chamado circo. O circo máximo, por exemplo, o circo principal é o Coliseu, que ficava num monte na Itália chamado Monte Palatino. E aí, esses mártires perderam a vida, mas semearam a igreja com seu sangue de um testemunho que ainda é eloquente. Eles atravessaram o lago, atravessaram para outra margem. Não quiseram saber de conforto para si mesmos e também não adiaram a obra maior de darem as suas vidas por obras menores, como, por exemplo, preservá-las. Preservá-las do quê? Para quê? Se o bem maior estava sendo defendido. Olha que forte isso. Isso é um amor holocáustico. Isso é um amor gigantesco. Isso é tão salvífico que o batismo de sangue dos mártires abona-lhe todos os pecados cometidos e garante-lhes a vida eterna, né? Então, ainda hoje, viram a Deus, né? Ao darem a vida, ganham a vida eterna, pois é assim que o Senhor promete. Aqueles que perderem a vida por causa de mim, a ganharão.
e assim são os mártires. Olha que forte isso. Que sirva para te encorajar. E te encoraje também a entender como é precioso, né, o dom deixado na igreja que nos faz ter contato com Cristo e com a sua palavra, com a Eucaristia que nos dá a vida, né? Lembre-se do testemunho de um cardeal, né? O cardeal Francis Jorge, que está aqui na imagem que eu vou colocar aqui para vocês no YouTube, né? Essa imagem foi tirada, né, no momento que elegeu o Papa Bento XVI, né? Então, a data foi no dia 19 de abril de 2005, né? 19 de abril de 2005. E nessa imagem, o bispo que está no cantinho da direita, né, o cardeal que está no cantinho da direita, ele está olhando o Coliseu, o lugar onde matavam os cristãos. E a reflexão que ele fez para dar aquele sorriso bonito que vocês estão vendo aí na imagem é a seguinte: ele olhou para o Coliseu, onde os imperadores romanos outrora residiam, reinavam e assistiam às perseguições aos cristãos, e ele pensou assim, ó: onde estão seus sucessores? Onde está o sucessor de César Augusto? Onde está o sucessor de Marcos Aurélio? E finalmente, quem se importa? Tá tudo em ruína, o Coliseu lá está em ruínas. E então, se você quiser ver o sucessor de Pedro, ele está aqui. A igreja que tentaram matar está viva. O sucessor de Pedro está aqui, bem do meu lado, sorrindo e acenando para as multidões que recordam o amor de Cristo e da fidelidade desse Cristo à sua igreja. As forças do inferno não prevaleceram contra ela. Belo isso, né? Pois é, que o sorriso desse cardeal, né, do cardeal Francis, tome conta do seu coração hoje, quando você tomar a decisão, né? Abandonarei os pecados, atravessarei a margem, não mais pecarei mortalmente. Que o Senhor me ajude nessa travessia, nessa mudança de vida, de história. Deus abençoe você, tenha um santo dia. Tchau, tchau.